Olá pessoal, Fabiano Malman falando aqui, técnico em prótese dentária. Hoje eu venho trazer para vocês um videozinho aqui sobre o Chipbox Basic versão 2.3. Passei a utilizar essa versão e estou gostando bastante, ela tem muita coisa intuitiva em relação à outra versão que eu utilizava, vou estar mostrando aqui alguns detalhezinhos para vocês. Vamos lá, vamos abrir o programa aqui, tá de cara nova, desde o início. Quando a gente abre o programa, a primeira coisa que a gente deve se preocupar aqui, como eu já tenho algumas impressoras cadastradas aqui, ele não me levou para aquela aba inicial. Mas quando você instala o programa, a primeira aba que aparece para a gente é essa aqui, a aba de adicionar impressoras. Aqui a gente tem todas as marcas de impressoras e todas as impressoras que são compatíveis com o Shootbox, na versão Basic. Aqui eu já tenho a Anycubic Photomono N7 e a Eleco Saturno 3 Ultra, que são as que eu tenho utilizado ultimamente, né? Vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho da configuração das máquinas. Vamos começar pela M7. Quando eu clico aqui em M7, na aba de máquinas aqui, a parte de nome eu consigo estar editando, né? Vou colocar aqui, como eu já tenho lá a impressão de modelo, eu vou colocar aqui impressão provisória, só para ilustrar pra gente, né? Essa aba de máquinas, galera, ela vem configurada de fábrica, né? A única coisa que a gente consegue alterar aqui é o nome e essa parte aqui de construir área offset. Não, aliás, a gente consegue até alterar esses números aqui, os pixels e o tamanho da mesa, mas não é indicado, né? Porque é bacana a gente usar a configuração de fábrica que vai te dar melhor resolução, melhor quantidade de pixel por eixo, né? Aqui na aba de espelhar, ela vem de fábrica também, selecionado esse LCD Mirror. O que isso significa, né? Aqui na ilustração você vai conseguir observar. Como a nossa impressora ela trabalha com projeção de imagem, toda projeção de imagem ela é projetada invertida, ou seja, o que é direito vai na esquerda, o que é na esquerda vai na direita. Então, para eu não ter um modelo impresso invertido, eu tenho que inverter novamente essa imagem. E é exatamente isso que essa opção LCD Mirror faz. Ela inverte a inversão do projetor, nos dando a impressão na forma original. Aqui na aba de resolução, no eixo X, a gente tem 13.312 pixels, né, ao longo do eixo X. Aqui no eixo Y a gente tem 5.120 pixels, né? Por que aqui não aparece pixel ao longo do eixo Z, né? Porque o eixo Z, na verdade, ele não está dentro do LCD, né? O LCD, ele é uma coisa 2D, né? Ele é um objeto 2D. Por isso que a gente não tem essa terceira medida em pixels, né? Aqui o tamanho, a gente tem o tamanho em X, 223 milímetros, tamanho em Y, aproximadamente 226 milímetros, e o tamanho em Z, 230 milímetros. Aqui é o tamanho máximo de impressão do eixo Z, ou seja, eu consigo imprimir nessa impressora objetos de até 23 centímetros, né? É bem bacana, galera, a gente entender a correlação entre o tamanho do eixo e a quantidade de pixel que esse eixo tem. Isso vai tá dando pra gente uma ideia de resolução, né? Vamos fazer uma continha básica aqui. No eixo X, por exemplo, eu tenho um eixo X com 223 milímetros aproximadamente e mais de 13 mil pixels, né? Ou seja, o meu pixel no eixo X ele tem um tamanho de 0.0168. Já no eixo Y, eu tenho um eixo Y de 126 milímetros aproximadamente e ao longo desses 126 milímetros eu tenho 5.120 pixels. Ou seja, cada pixel meu no meu LCD ocupa 0,0247 milímetros, né? Para trazer um paralelo aqui para vocês entenderem a dimensão disso aqui, o nosso pixel ele é 7 vezes mais fino que um fio de cabelo, ou seja, é muito pequenininho. A gente tem uma área de impressão excelente aqui, a gente tem uma quantidade de pixel, uma densidade de pixel nessa impressora excelente. E no que isso influencia? Como eu já disse para vocês, na qualidade da impressão. Vou trazer aqui uma figura ilustrativa. Imagine vocês aqui que cada quadradinho desse é um pixel, né? Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, eixo X, eixo Y. Tudo que está na horizontal, eixo X, tudo que está na vertical, eixo Y. Então, quando eu tenho uma baixa densidade de pixel, eu perco detalhes da peça. Imagine que isso fosse um círculo, por exemplo. Eu não ia conseguir imprimir ele corretamente. A periferia desse meu círculo ia ficar distorcida, não ia sair, né? Vocês percebem que quando eu aumento a quantidade de pixel, melhora um pouco a figura? E assim sucessivamente, ó, aqui tem mais pixels ainda, né? Então, quanto mais pixel eu tenho, melhor vai ser a minha impressão, melhor vai ser o nível de detalhamento, né, da minha impressão. Vamos dar um OK aqui. Essa área de construir a área offset eu vou estar abordando para vocês no próximo vídeo prático, mais prático, então, para vocês estarem entendendo. Vou aplicar.
Então agora vocês vão ver que eu tenho mais uma impressora aqui. Tem a impressão de modelo, que é uma M7, que ela aparece aqui. Se eu clicar nela aqui, vocês vão ver que vai aparecer o nome. Ó. Se eu clicar calcinável, a impressora é uma Elego. Se eu clicar na impressão de provisórios, eu tenho outra Anycubic Photomono M7. É claro, não que eu vá ter duas impressoras, né, para fazer duas M7 para fazer trabalhos distintos. Aqui eu só posso ilustrar para vocês, né. O que a gente percebe aqui, galera? Cada impressora ela tem o seu tamanho de mesa. Por exemplo, a Lego Saturno 3 ela é um pouquinho menor. A gente percebe quando eu seleciono ela aqui que muda o tamanho dela, né? Ó, em relação à M7 e em relação à Lego, né? Isso está intimamente ligado às configurações do fabricante, tamanho de LCD e tamanho de mesa. Por exemplo, a Anycubic a gente percebe que tem 223 milímetros. Já a Lego a gente percebe que ela tem 218, é ligeiramente menor, né? Então, estou passando aqui para vocês essa primeira aba de adicionar as impressoras, para a gente ter uma ideia de como o software ficou intuitivo, né? Por exemplo, ó, antigamente no software da versão 1.9, a gente não tinha essas ilustrações aqui à disposição. Para quem está começando, fica uma coisa bem complicada, né? Porque para quem não gosta muito de matemática, não entende muito essa questão tridimensional, os eixos que são envolvidos nas três dimensões, fica muito difícil. Por exemplo, eixo X, eixo Y, ele não tem uma interação ali de uma imagem mostrando para nós, entende? Então fica, para quem é mais leigo, para quem está iniciando na área, fica um pouquinho mais abstrato. Ele tem um textinho, mas é só. Eu gostei muito dessa questão que eles colocaram aqui, dessas ilustrações, sabe? A gente que trabalha dando aula, em curso técnico, a gente percebe a dificuldade que os alunos têm em visualizar as coisas, né? Então, quanto mais visual a gente puder trabalhar, melhor, né? Isso aqui foi um trunfo. E a gente tem isso em basicamente todas as opções aqui de parâmetros e edição, de modo geral. Como eu falei para vocês, esse é o primeiro videozinho aqui só para a gente estar demonstrando um pouquinho do software. Quero continuar a série de vídeos para mostrar um pouquinho sobre a área das resinas, né? Tem uma estratégia bem bacana para a gente estar descobrindo a densidade de cada resina. A densidade de cada resina ela não é um valor universal, tá, galera? Mesmo as resinas tendo muita proximidade entre si na fabricação, né? Existem resinas mais densas, existem resinas mais líquidas e tudo isso está intimamente ligado à densidade, né? E a densidade aqui, unida ao preço da resina, a gente consegue estar estipulando uma média de quanto você está gastando por impressão, né? Por exemplo, você que usa resina calcinável, você consegue precificar o valor do seu elemento impresso. Isso é muito bacana para quem gosta de ter todos os valores na ponta do lápis, né? Aqui a gente tem a aba de impressão, onde a gente vai estar editando, equalizando a questão da exposição da luz, a questão da dinâmica de movimento do eixo Z, e por último aqui a aba de avançados, né? Bottom light para algumas configurações referentes à luz, imagens e tons, anti-aliasing, que são coisas um pouquinho mais avançadas que com o decorrer da nossa série de vídeos eu vou estar apresentando para vocês, tá joia? Espero que vocês gostem. Eu vou deixar em algum lugar no Instagram, ou na bio, ou no link aqui do Reels, o link para download do Shitbox, para quem quiser baixar e começar a utilizar, tá joia? Vou estar também à disposição para estar ajudando com qualquer dúvida inerente à impressão, tá bem? Espero que vocês gostem e vamos seguir juntos estudando. Até mais!